Amigos, o tema licitações no Ministério Público, não de forma surpreendente, ele surgiu sob o viés repressivo, né? Há uma coincidência histórica aí, a lei de licitações, a 8666, é muito próxima no tempo da lei de improbidade administrativa, que ainda hoje é um dos nossos principais, não o único, mas um dos principais instrumentos de trabalho do Ministério Público. O primeiro surto, o primeiro grande movimento de atuação do Ministério Público na proteção ao patrimônio coletivo, meados a final dos anos 90, conciliou esses dois instrumentos, a lei de improbidade e a lei de licitações, no tocante aos crimes licitatórios. Os crimes licitatórios ainda hoje são, para nós, um traço fundamental da nossa atuação nessa área. Talvez muitos dos senhores aqui estiveram presentes na palestra do Dr. Sérgio Moro, na semana passada, aqui no tribunal, quando vocês devem ter percebido que, ao descrever de forma muito sucinta o que foi o esquema combatido na Operação Lava Jato, ele não começou com a corrupção, mas ele começou descrevendo a fraude licitatória. A corrupção, a lavagem, elas vieram no bojo de um esquema criminoso que nasceu com a fraude licitatória no âmbito da Petrobras, e é a investigação de fraudes licitatórias que, nós veremos isso logo na sequência, embasa grande parte das nossas iniciativas repressivas na defesa do patrimônio público. A minha primeira expectativa aqui, depois de receber esse convite tão honroso, seria trabalhar crimes licitatórios aqui com os senhores, até porque, em 2016, nós aprovamos no Ministério Público Catarinense uma tese institucional, a única tese institucional aprovada no ano de 2016, que versa sobre crimes licitatórios, né? A afirmação, a convicção institucional de que os crimes do artigo 89, do artigo 90 da Lei de Licitações, dispensam a ocorrência do prejuízo ao erário para sua consumação. Crimes de natureza formal. Embora esta tese esteja em confronto com entendimento reiterado nos tribunais superiores, tamanha a importância para nós dos crimes licitatórios que nós acreditamos que vale a pena ainda levar adiante esse debate. O aspecto negativo de tudo isso é que, durante muito tempo, para nós, a abordagem da lei de licitações foi muito parcial. Nós nos preocupávamos com o artigo 89 em diante e os casos de dispensa e ineligibilidade lá do 24 e do 25. Nós enxergávamos na lei de licitações o seu aspecto punitivo e nós perdemos algum tempo no desenvolvimento de alguns mecanismos que a lei poderia prover. A lei de licitações, embora muito criticada, e ela tem uma série de deficiências, ela contém em si alguns traços que podem auxiliar o trabalho dos órgãos de controle, não apenas de forma repressiva, mas numa atitude dialógica em relação à administração, e esse é o traço dessa iniciativa que eu mostrarei aqui para vocês hoje. Essa percepção em relação à lei de licitações, em parte, ela se reproduz numa reflexão que o Ministério Público faz hoje a respeito da sua atuação como um todo na defesa do patrimônio público. Nós temos atributos muito importantes que nos permitem atuar com força nessa área. Os dois principais, a independência investigativa que os nossos promotores têm e a abrangência da nossa instituição, presente em todo o Estado. Mas, ao mesmo tempo, nós trabalhamos muito com um grande número de procedimentos instaurados e ações ajuizadas, mas, ao mesmo tempo, senhores, estes atributos acabam trazendo consigo alguns problemas. A independência dos promotores costuma levar a um trabalho atomizado, em que cada promotor cuida da demanda da sua promotoria e recebe com dificuldade iniciativas que demandem algum tipo de coordenação. Em várias situações, nós perdemos oportunidades de um trabalho mais efetivo porque fraudes investigadas em uma promotoria específica a investigação não foi estendida como deveria ser. É aquele trabalho atomizado, parcial, pontual, que resiste a um tipo de coordenação estratégica, ou seja,
a dificuldade de estabelecer prioridades gerais para toda a instituição e, ao mesmo tempo, o dilema de ser uma instituição aberta, de receber comunicações do cidadão pela ouvidoria, pelos representantes que nos procuram, mas de não permitir que estas comunicações acabem pautando por inteiro a atuação do promotor. Porque, senão, ele perde a capacidade de avaliar dentro do seu contexto, no conjunto das entidades que ele fiscaliza, o que exatamente é importante para acompanhar. E a demanda da sua promotoria, a demanda formal da sua promotoria, acaba se tornando o seu norte, o seu guia. Nós não queremos que seja assim. Porque nós entendemos hoje que nem tudo que se tornou objeto de procedimento criminal ou inquérito civil é exatamente importante para fins de defesa da moralidade administrativa. Em termos de licitação, de licitações e contratos, isso é muito presente porque, quando nós trabalhamos, eu imagino que vários dos senhores aqui atuem em ações penais envolvendo crimes licitatórios. Podemos partir desse princípio, né, doutor Pedro? Vocês sabem que os debates nessas ações são sempre... eles se repetem, senhores. Né? É possível depreender, a partir de um erro de procedimento, o dolo do agente, doutores advogados aqui presentes? Né? Qual é exatamente a divisão de responsabilidades no curso do procedimento licitatório? Né? Tem esse debate histórico da responsabilidade do parecerista, o debate histórico da responsabilidade da comissão, temas desgastantes que se repetem, e um desafio, algo que afeta a legitimidade do Ministério Público e que nós tentamos evitar, o ajuizamento de ações por improbidade ou criminais lastreadas apenas em erros administrativos, em equívocos, em irregularidades simples. E o desafio, o nosso desafio no presente é, a partir do know-how adquirido nesses 25 anos, de acertos e desacertos, de êxitos e insucessos, deste conhecimento sobre a administração que hoje não apenas os órgãos de controle têm, mas o cidadão em geral tem, nesse mundo de abundância de informação que a doutora Sabrina ponderava, é identificar nesse contexto o que nós podemos fazer que torne a rotina dos nossos promotores mais dinâmica e o nosso trabalho de proteção dos princípios constitucionais mais eficiente. E aí nós saímos, sem desprezar da lógica estritamente punitiva, e passamos a trabalhar também na linha do que o professor Juarez Freitas trabalha como o direito fundamental à boa gestão. O direito fundamental à gestão proba. Então, não há uma diferença conceitual essencial entre o promotor da defesa do consumidor, por exemplo, e o promotor da moralidade administrativa, porque este segundo também, ele não quer apenas punir e destruir, ele quer projetar algo maior, uma administração melhor, práticas mais republicanas, enfim. A grande dificuldade hoje do nosso país vencer, além do crime, o erro, a incompetência, a ineficiência. Nesse sentido, senhores, nós temos uma tríade de iniciativas no Ministério Público hoje que se complementam. Nós temos já, rumo a completar 5 anos, um programa de fomento à transparência, né, que trabalhou municípios, trabalhou o Estado e agora trabalha as associações municipais. Temos um programa de fortalecimento dos controles internos dos entes públicos do nosso Estado, o programa Unindo Forças, que também aposta no diálogo e na prevenção. E temos essa iniciativa que eu trago hoje para vocês, o impulso ao aprimoramento da fiscalização de contratos administrativos. Por que fiscalização de contratos? Por um sem número de razões. Porque, no final das contas, o contrato administrativo é onde o poder econômico se encontra com a administração e toca ao poder político, porque é nos contratos em que mesmo pequenos municípios em dificuldade financeira realizam os seus dispêndios, é nos contratos que os grandes esquemas de desvio se consumam, e também nesse segmento é no macro processo de contratação pública, que abarca desde a licitação até a execução,
que nós enxergamos as nossas maiores deficiências. Esta realidade que confronta os órgãos de controle e o cidadão, no final das contas, também no nosso Estado. O desrespeito a preceitos básicos de organização já presentes na lei, que acabam ensejando um ambiente propício para a fraude e para os desvios. É aquela surpresa que os promotores, em geral, têm quando eles começam a atuar na área, de perceber que, na verdade, a realidade que eles encontram é muito pior do que eles imaginavam que iriam encontrar. Aquela percepção de que, no plano das contratações públicas, por exemplo, você tem, apesar de um regramento formal rígido, estrito, você tem um cenário em que quem pede o material não licita, quem licita não paga, quem paga não recebe, quem recebe não utiliza. E em uma prefeitura pequena, mesmo em uma prefeitura pequena, estes setores não dialogam. Quando nós ainda estamos, quase 20 anos depois da LRF, executando liquidação de despesa com um modelo de carimbo. E aí nós pensamos, puxa, mas o promotor traz para nós exemplos de pequenas cidades do nosso interior. Não, infelizmente não. O nosso Tribunal de Contas já, há pelo menos 2 anos, doutora Sabrina, nas sessões de apreciação das contas de governo, destaca e detecta que órgãos importantes da administração estadual têm um passivo de despesas não empenhadas, indevidamente processadas, que ultrapassa centenas de milhões de reais. E se você não tem a organização básica para processar a sua despesa, como é que você vai esperar procedimentos mínimos de gestão para almoxarifado, para regime de bens, para acompanhamento, para dispensação de medicamentos, enfim. É nesse plano que nós gostaríamos de atuar. Já atuamos no plano repressivo. Aqui eu enumero para os senhores um conjunto de problemas derivados da fiscalização indevida de contratos que terminaram por motivar operações do nosso GAECO, desde a fundo do poço até a patrola, até a bola de neve. Vejam, no fundo, a deficiência é sempre a mesma. Há a intenção desviada do fornecedor, sim, mas quem deveria reagir em primeiro lugar não reagiu. E aí a máquina velha foi vendida como nova, o pneu de má qualidade foi entregue como um pneu adequado, o poço perfurado não tinha o tamanho adequado, porque quem deveria agir, a administração pública, poder executivo, não agiu em primeiro lugar. Isso se torna questão judiciária depois. Prezados, como é que eu estou de tempo? Temos ainda 15 minutos. Ótimo. A iniciativa Impulso à Fiscalização de Contratos começou com um debate interno no âmbito do Ministério Público, que se encaminhou depois para a construção de uma pesquisa base, que nós chamamos de marco teórico desta iniciativa, a partir da construção de modelos de peças pelo Centro de Apoio. Os nossos promotores, eles não atuam mais neste segmento, não porque não desejem, mas porque a sobrecarga de trabalho lhes impede. Como eu falei para vocês, a principal dificuldade é porque eles estão limitados e vinculados ao acervo de promotoria, então esse trabalho de criação acaba sendo concentrado no Centro de Apoio. Esta iniciativa foi, no início de 2017, distribuída às promotorias de justiça, ou seja, o que nós fizemos? Nós apresentamos a todos os nossos promotores o seguinte: nós temos um problema, este problema está no cerne de ações criminais de vulto da nossa instituição. Você pode agir para evitar e prevenir este problema no âmbito da sua comarca, e o instrumental para fazer isso é este: modelo de portaria de abertura de investigação, de requisição de informações, de recomendação, de termo de ajuste. Eles podem não fazer? Podem. É a independência funcional do promotor de justiça.
mas nós procuramos trabalhar essa lógica. Você pode avançar sobremaneira no aspecto preventivo, o que vai lhe poupar energia no trabalho repressivo depois, dialogando com a administração e a partir de modelos pré-concebidos pelo centro de apoio, que, claro, podem ser modificados de acordo com a realidade de cada promotoria. Nós tivemos o cuidado, na época, de distribuir essa iniciativa também para as entidades representativas do controle social, em especial para os observatórios sociais, que eu imagino que muitos dos senhores conheçam o trabalho deles, né? Acompanhar a execução de contrato administrativo é o cerne do trabalho dos observatórios sociais. Eles fazem isso, eles têm um know-how em acompanhamento de execução de contrato. E nós percebemos nessa iniciativa um ponto de aproximação tanto com a administração, porque é um trabalho estruturante do Ministério Público, um trabalho que não visa punir ninguém, mas auxiliar a tornar a administração mais forte, mas também um ponto de diálogo com as entidades representativas do controle social, porque eles poderiam nos auxiliar a fiscalizar os contratos e poderiam, inclusive, motivar os promotores que não abraçaram de plano a ideia a executá-la, né? Então, algo que é relativamente pouco comum na nossa instituição e que nós temos abraçado quase como regra, né? As nossas iniciativas programáticas, elas não são confinadas apenas a promotores, elas são partilhadas com entidades afins, observatórios, associações municipais, e seria uma alegria compartilhar com os senhores aqui da Comissão de Licitações, da Comissão de Moralidade, várias iniciativas nossas que têm esse perfil. O que nós sugerimos? Senhores, fiscalização de contrato é uma obrigação legal expressa na 8666, no artigo 67. Não foi uma invenção, não é uma construção teórica, não é uma inovação do Ministério Público. Nós, em primeiro lugar, recomendamos que os municípios obedecessem o artigo 67 da Lei 8666, nomeassem um fiscal para cada contrato, que efetivamente acompanhasse a execução desse trato. Nós vimos como o caso era preocupante, doutora Sabrina, quando, num dos eventos do programa de controle interno, do programa Unindo de Forças, um auditor da CGU que fazia exposição lá, o doutor Rodrigo Debona, mencionou esse dispositivo e os controladores internos não conheciam o artigo 67 da 8666, né? Não conheciam esse viés preventivo da fiscalização do contrato. Além da indicação deste fiscal, nós defendemos que a relação dos fiscais de cada contrato da administração seja pública, esteja disponível na internet, nos murais, que a população saiba quem é o fiscal de cada contrato. Sabendo quem é, saiba como contactá-lo, por telefone, por e-mail, e que esta atuação do fiscal no decorrer do contrato administrativo tenha o registro e receba o cuidado quanto à sua preservação devido. Não basta um fiscal que aponte verbalmente as irregularidades, as incongruências na execução do contrato e que isso não seja materializado em algum tipo de documento, de livro histórico da execução daquele trato, né? É importante, então, que os apontamentos do fiscal de contrato, e aí pensem os senhores não apenas em contratos de obra nos quais isso salta mais aos olhos, mas nos contratos mais importantes como um todo, que haja um histórico dos registros e apontamentos do fiscal de contrato, que haja um histórico das notificações que ele emitiu para o fornecedor, e que o município organize, eu falo aqui município por praxe, mas que o ente público organize um fluxograma básico a partir do qual estas comunicações do fiscal não se percam, que ele saiba para quem encaminhar sua comunicação. E aí não se trata de tornar este agente, o fiscal de contrato, mais importante na hierarquia da administração do que o secretário ou o prefeito, mas é a questão de, ao formalizar minimamente esse trânsito de informações, você, de alguma maneira, também individualizar responsabilidades, né? Não há mistério maior na administração pública, senhores, do que
um edital cujo objeto foi direcionado quando ele é descoberto pelos órgãos de controle antes da licitação ser realizada, ou às vezes até depois, né? A gente vai apurar quem fez o edital, ninguém fez, né? Aquele objeto surgiu de onde? Não sei. Foi a comissão, foi o secretário, alguém pediu, né? E aí nós voltamos ao problema da responsabilização. Alguém, um desafortunado, assume que foi ele que fez, mas ele diz que copiou e colou de um edital semelhante de outro município porque ele achava que era o melhor caminho. Isso é dolo para fim de responsabilização? É possível mover uma ação penal com base nisso? É difícil? É um cenário em que, num litígio judicial, seria muito melhor estar no polo da defesa do que no polo da acusação. Mesmo com o edital, nesse que a gente vê por aí, que define o modelo, né, do veículo, às vezes. Não. Então, há uma dificuldade em lidar com essas questões apenas no plano repressivo, até por isso, né? Este dolo não surge cristalino de documentos. E por isso o reforço a esse tipo de procedimento interno da administração que não a burocratiza, porque já há uma exigência legal que pode ser executado a contento, quase sem investimento, e que, ao prevenir responsabilidades, é um anteparo e uma salvaguarda ao próprio gestor. Isso falando aqui, senhores, apenas no plano da 8666, sem entrar na discussão da lei anticorrupção, por exemplo, para a qual nós, em geral, ainda não acordamos. Não? Já encerrando, então, Pedro. A lei anticorrupção, que trata, inclusive, em um dispositivo expresso, que comete ato de improbidade administrativa, o gestor público que, ao tomar conhecimento de um ato lesivo praticado por pessoa jurídica, por fornecedor, não age. Nós temos um marco legal da responsabilização da omissão na fiscalização do contrato, e nós ainda, em larga medida, não acordamos para o dever básico de fiscalização sobre o qual nós já deveríamos estar nos desincumbindo. Esta expectativa, senhores, só muito brevemente, há investigações abertas em trâmite hoje sobre fragilidade na fiscalização de contratos em 40 comarcas do nosso Estado. Este trabalho já foi arquivado por promotorias que visualizaram um serviço a contento nos seus municípios em 11 cidades, algumas delas com assinatura de termo de ajuste de conduta. Apenas uma ação ajuizada, o que nos deixa muito feliz, porque não é uma iniciativa pautada pelo número de ações que ela vai ensejar. A nossa expectativa é que isso esteja apenas em uma ação, se limite apenas a uma ação, mas a nossa maior alegria é perceber que, nas outras ações do Ministério Público, nas ações cotidianamente ajuizadas pelos nossos promotores, a temática da fragilidade da fiscalização de contratos apareceu. Está aparecendo e continuará a aparecer como tópico argumentativo, como construção da narrativa da improbidade administrativa cada vez mais. Esse é o nosso alento. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela oportunidade. A iniciativa continua. O fomento aos promotores prossegue para esse tipo de trabalho preventivo, porque é a maneira como nós encontramos de trabalhar em conjunto e trabalhar melhor. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.